E se eu te dissesse que tentar ser produtiva talvez esteja sabotando a sua produtividade? Por que será que algumas das mentes mais brilhantes, personalidades que a gente mais admira na história, tinham rotinas diárias que muitos de nós consideraríamos improdutivas hoje? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. Meu nome é Giulia Tessitori, @JuTessitori, e esse podcast surgiu pra gente aprofundar tudo aquilo que não cabe em 15 segundos de stories do Instagram, 40 segundos de Reels. Então, hoje, nesses 30, 40 minutos, poderemos aprofundar um pouco mais em algum tema. O tema de hoje é sobre produtividade. E essa conversa busca entender um pouco melhor como que a gente se relaciona com essa tal da produtividade, para que eu possa entender melhor a minha própria rotina e, quem sabe, talvez te ajudar a entender a sua rotina também. Seguindo sempre esse assunto principal, a nossa conversa está dividida em 4 blocos. A gente começa com reflexões, um papo entre amigas, segue para estudos, autores, livros que nos ajudam a pensar sobre esse tema. Na sequência, eu compartilho alguma história com você e a gente termina com exercícios práticos para sair desse furacão juntas. Bom, como eu falei, o episódio de hoje é sobre produtividade. Não sei se você percebeu, mas eu diria que em todos os episódios passados, a produtividade foi citada em algum momento. Porque não tem como a gente se desviar desse assunto quando a gente está falando sobre rotina, porque muitas vezes a nossa busca pela rotina perfeita vem, na verdade, de uma busca por um aumento da nossa produtividade, quando a gente sente que a nossa rotina não está entregando tudo aquilo que a gente gostaria. E eu acho super legal de começar essa conversa pensando de onde que surgiu essa obsessão por uma produtividade extrema. Em alguns momentos a gente conversou já em episódios passados sobre como que o nosso conceito atual, a nossa visão atual de tempo, ela é muito diferente de uma visão de tempo de séculos passados, mas precisamente foi com a Revolução Industrial, sem querer transformar esse episódio numa aula de história, mas é porque é importante a gente pensar, de certa forma, um ponto de partida dessa nossa obsessão com a produtividade e entender o que é realmente essa produtividade é extremamente importante para a gente entender o que a gente está buscando. Se eu estou buscando uma produtividade, pelo menos que eu saiba o que é essa produtividade. E quando a gente fala da Revolução Industrial, estamos nos situando em um momento onde começou a ser muito importante parar para entender quanto que eu consigo produzir em um certo período de tempo. E a gente fala dessa Revolução Industrial, da Revolução Industrial, justamente por conta dessa industrialização dos processos. E essa industrialização exigiu métodos muito mais sistemáticos para maximizar essa produtividade. E foi mais ou menos daí que a gente começa a realmente conseguir quantificar melhor o que está sendo produzido em um certo período de tempo. Foi a partir daí que a gente conseguiu, por exemplo, entender quanto que eu consigo produzir em determinadas horas de trabalho para avaliar o desempenho de funcionários ou essa eficiência da minha fábrica. E a gente dá um pulo na história e se encontra hoje, 2024, março de 2024, um momento onde este culto à produtividade extrema é visível. E se você não está vendo isso, ou significa que eu moro numa bolha horrível, ou que você não passa tanto tempo assim nas redes sociais e que talvez seja até um bom sinal. Mas eu vou aqui encarar como estamos nesse barco juntas. Não sou a única que estou vivenciando esse culto à produtividade extrema. Essa tentativa de otimizar cada segundo, de conseguir fazer mais em menos tempo, como se essa fosse a grande sacada para ter bons resultados, para ter sucesso, uma boa vida. E a partir, principalmente, 2000 para frente, 2010 para frente, a gente pode estabelecer como marcos alguns livros que foram super importantes para divulgar conhecimentos nessa área da gestão de tempo, que aos poucos foram entrando nesse hall de livros de autoajuda. E a gente percebe uma disseminação descontrolada de ferramentas de maximização de produtividade. Ferramentas que muitas vezes são ótimas, são boas. Por exemplo, método Pomodoro. Estudar qual que era a rotina que Benjamin Franklin tinha
com as suas listas de tarefas matinais, como que a gente pode incorporar isso como uma ferramenta de gestão de tempo da nossa rotina, enfim, 1 milhão de coisas que eu sou fascinada por, mas que eu também consigo enxergar alguns problemas em alguns desses life hacks, né? Esses truques para conseguir maximizar essa produtividade. E quando a gente pensa sobre a produtividade, quando, por exemplo, eu penso que eu preciso melhorar ou aumentar a minha produtividade, ou eu recebo mensagens de vocês no Instagram, ou às vezes das minhas alunas dentro do clube, perguntando, mas Júlia, não tô conseguindo ser produtiva, como que eu consigo ser mais produtiva? Normalmente isso está associado com um obstáculo que elas estão lidando, ou que eu estou lidando em relação a isso, que pode ser, por exemplo, a falta de motivação, a procrastinação, a dificuldade de foco ou até o cansaço. E a resposta lógica comum, a primeira ideia seria: eu preciso combater esses problemas para conseguir melhorar o meu desempenho, para conseguir ser mais produtiva. Então, se eu estou me sentindo cansada, eu preciso eliminar esse sentimento, né, de cansaço da minha vida, da minha rotina. Ou se eu tô com dificuldade de foco, eu preciso de técnicas para me concentrar melhor, para aí sim ser mais produtiva. Todos concordamos com isso, certo? Um pensamento super coerente e lógico. Mas nem sempre é o que a gente tá deixando de fazer, ou é essa ferramenta de maximização da produtividade que resolve a sua questão com a produtividade. E calma, eu não quero dar um nó na sua cabeça, mas é importante termos essa conversa hoje. Estamos aqui num espaço um pouco mais alongado de tempo. De jeito nenhum eu falaria isso em 15 segundos de Reels, porque isso não interessa às pessoas. As pessoas que estão rolando, elas querem os resultados, elas querem esse life hack, elas querem essas ferramentas. E eu não me incluo fora disso. A gente vai entrar em um momento super interessante dessa conversa sobre o entretenimento da produtividade. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar da mesma forma como eu me identifiquei. Mas, muitas vezes, não é o que a gente deixa de fazer que nos diz sobre a nossa produtividade. Talvez é o que a gente está fazendo que resulta nessa nossa visão de que não estamos sendo produtivas o suficiente. E vamos lá. Para desenvolver esse episódio de hoje, eu me deparei com uma matéria do The Economist, uma matéria até um pouco antiga, mas super, super interessante sobre produtividade. E a gente vai usar bastante, obviamente, o link dessa reportagem, dessa matéria tá aqui na descrição, mas vamos passar nesse episódio de hoje, nesse momento de reflexão, por vários conceitos pelo mundo inteiro que nos vão dar boas respostas de como a gente está se relacionando com esse tema da produtividade. E, para começar, falaremos sobre um conceito que, assim, estou obcecada. Nunca tinha ouvido falar. Eu acho que você nunca ouviu também falar sobre esse conceito. Em inglês, ele se chama yak shaving. Yak shaving, não sei a pronúncia correta. Mas os yaks são, em português, eu fui pesquisar a tradução, e a tradução é literalmente yak. Eu acho que é porque é um bicho que a gente não tem aqui no Brasil. Mas é tipo um búfalo, tipo um boi, que parece meio... Eu acho que na minha cabeça aquilo era um búfalo, mas eu descobri que não é um búfalo. São animais que são muito comuns lá perto do Nepal, Himalaia, símbolo do Nepal. Isso, né, obviamente porque eu pesquisei, eu não sabia dessa expressão. Mas a tradução literal seria tosar o yak, esse búfalo, esse boi, que é um boi super peludo, tá? Chifrudo peludo. Eu não vou te falar de onde que surgiu exatamente essa expressão. Fui pesquisar, achei um monte de coisa diferente, então eu não vou me comprometer aqui com vocês. Mas a expressão de tosar o búfalo, o yak, ela remete a situações onde isso acontece. Sabe quando você está fazendo alguma tarefa que você se convence que tem relação, sim, com o seu objetivo principal? Ou seja, você valida como um momento produtivo, mas que se a gente fosse olhar de forma um pouquinho mais crítica, objetiva, a gente iria claramente perceber que você está se distanciando cada vez mais dessa tarefa principal. Quem nunca se perdeu numa espiral bizarra de tarefas que cada vez tem menos relação com a tarefa principal? Se você não está conseguindo se identificar nesse tema, eu vou te dar eu vou criar aqui um cenário na sua cabeça que
eu tenho quase certeza que aí sim você vai conseguir se relacionar. Mas imagine o seguinte, você é uma desenvolvedora de software. E porque isso tá na moda, na minha cabeça, todo mundo agora é desenvolvedor, devs, e vou usar esse exemplo. E você, desenvolvedora, está finalizando um projeto. Alguma coisa que envolve tecnologia. Não sou dessa área, então vou usar aqui um exemplo que talvez não seja real, mas você vai conseguir entender o que eu tô falando. E aí você precisa finalizar esse projeto. Ok, essa tarefa é importante, finalizar esse projeto, agir em busca disso é produtivo. Só que aí você percebe que para você terminar essa tarefa, você precisa atualizar o software do seu programa. Ok, percebi, identifiquei uma condição necessária para conseguir finalizar a minha tarefa, atualizar o software. E aí eu vou para um primeiro degrau. E aí eu vou lá atualizar o software. Estou sendo aqui produtiva. Só que aí, na sua atualização do software, aparece que você não tem espaço de armazenamento para essa atualização ou para rodar essa atualização. E que você precisa fazer uma limpa no seu hardware. Sei lá, gente, o que eu tô falando, mas vocês estão entendendo, né? E aí você percebe que você precisa fazer essa limpa. E aí o que você vai fazer? Deixa eu abrir aqui a minha pasta de fotos, porque tá cheio de foto aqui que não precisava, tá? Podia jogar no meu drive, podia jogar no meu HD externo. E aí você começa a limpar. Ok, mais uma condição para conseguir finalizar o projeto. Só que aí você não vai só sair deletando suas fotos. Você pensa, se eu tô mexendo nisso aqui agora, talvez seja o momento de organizar por viagem, por ano. E aí você começa a organizar suas fotos. Corta para. Passaram 4 horas e você não sabe por que diabos você está rodando memes e achando memes ou fotos antigas super engraçadas e mandando, criando figurinhas com isso para o seu grupo do WhatsApp, dos seus amigos da faculdade. Você consegue se identificar nessa situação? Porque eu claramente consigo. E foi assim, numa situação muito parecida com essa, que esse termo de yak shaving foi adotado por desenvolvedores lá do MIT. Isso aqui tá de acordo com as minhas pesquisas. Não vou falar para você que é certeza absoluta isso. Mas o ponto é, temos aqui um conceito muito interessante. E eu gosto de dar nome às coisas, porque assim parece que a gente consegue perceber melhor aquilo que tá acontecendo. Porque às vezes não é sobre, eu sou muito preguiçosa, não tenho a motivação necessária para fazer. Às vezes, o que você está fazendo também é uma forma de você estar quase que se enganando sobre ser produtivo ou não. E essa situação é uma situação clara de como que às vezes a gente vai criando tarefas e etapas e isso vai chegando num nível de abstração, num nível de dissociação da tarefa principal que a gente pode parar para talvez avaliar se isso é realmente ser produtivo ou não. É basicamente, preciso responder esse e-mail. Mas antes, não seria extremamente relevante eu assistir aqui esse vídeo sobre como assar um bom pão? Afinal de contas, como que alguém poderia escrever e-mails sem ter habilidades básicas como uma fazedora de pães, uma artesã de pães, não sei a palavra correta para quem faz pão. E o que eu aprendi com isso? Que não sou única nesse mundo, graças a Deus. Não sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu sou simplesmente mais uma pessoa aqui tentando sobreviver com essas tarefas que a gente coloca na nossa cabeça como coisas que precisam ser feitas, mas que no final das contas são simplesmente mais memes e mais vídeos. No meu caso, gente, são vídeos. Eu descobri que no meu TikTok agora só aparece... Eu não sou do TikTok, eu comecei a usar essa semana. E eu dou muita risada assistindo vídeos de gringos que vêm pro Brasil e ficam espantados, apaixonados por características nossas. E eu dou tanta risada assistindo isso que a minha rotina muitas vezes é eu tentando sobreviver a essa tentação de ficar horas e horas assistindo esses vídeos do TikTok. E por que eu tô falando isso? Porque talvez, no final das contas, estamos todas no mesmo barco, minhas amigas. Estamos todas tentando retomar a tarefa original e pensar por que eu vim parar aqui? Onde que eu estou nesse universo dos gatos e dos memes e dos vídeos do TikTok? Qual que era o meu objetivo principal? E isso eu aprendi em cursos de meditação, que o mais importante não é se punir por estar divagando, por estar saindo, né, dos eixos, dos trilhos, do objetivo de, por exemplo, da meditação. O mais importante é reconhecer,
realinhar e aceitar que tá tudo bem. Bom, comecei falando aqui sobre o que realmente é ser produtivo, né? E aí a gente foi para um termo maravilhoso que você pode adotar no seu repertório de temas sobre produtividade, o yak shaving. Mas temos outras coisas para conversar sobre essa tal da produtividade. E eu, talvez seja de novo minha bolha como pesquisadora de comportamento, de neurociências, mas eu me deparo cada vez mais com tentativas de life hacks ligados à neurociência também, tentando maximizar a nossa produtividade. Até que algumas pessoas esbarraram e começaram a falar cada vez mais sobre um tal de neurotransmissor chamado dopamina. E parece que agora tudo é culpa dessa pobre dopamina. E eu me deparei, dia desses, com um termo de dopamine fasting, tipo jejum de dopamina. Ai, gente. Ok, já estava ciente da cultura da dieta, como é importante a gente tomar muito cuidado com essas questões, mas, poxa, até a coitada da dopamina tá dentro dessa. Mas agora, voltando ao assunto, você já ouviu falar sobre o jejum de dopamina? Detox de dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor que é essencial, crucial para o sistema de recompensa do nosso cérebro. E quando a gente está estudando sobre motivação, sobre aprendizagem, sobre até talvez a produtividade, a gente se depara sim com a importância desse neurotransmissor e desse sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa, de forma bem simples, pensa que você está adestrando o seu cachorro e aí você quer que ele sente. O que você vai fazer? Você vai entregar um biscoitinho para ele quando ele cumprir a tarefa, para ir recompensando. E esse biscoitinho tem que ser uma coisa gostosa, porque senão não é uma recompensa. E essa coisa gostosa, esse sentimento de que tem alguma coisa boa acontecendo, tá muito ligado a essa famosa dopamina. E esse conceito de detox de dopamina surge justamente tentando limitar intencionalmente a nossa exposição a esses estímulos que disparam a liberação da dopamina. Espero realmente do fundo do meu coração não estar parecendo... Vocês conhecem? Vocês têm essa referência do Mark Zuckerberg explicando sobre a internet pro Senado americano? Enfim, esse grupo de pessoas mais velhas. Enfim, não quero parecer essa pessoa aqui. Tem falando coisa que não tá fazendo sentido na cabeça de vocês. Mas é porque tem muita gente falando sobre dopamina, sobre jejum de dopamina. O livro que a gente até vai entrar mais pra frente, Nação Dopamina, o que tem completamente base científica, tá? Não é que são pessoas que estão tirando do além. Quando a gente fala sobre, por exemplo, esse livro, né, da uma professora do MIT, Nação Dopamina. Mas quando a gente entra nessas modas de, por exemplo, jejum de dopamina, modas que principalmente são muito atrativas e do nada aparecem como a salvação lá no Vale do Silício, isso acontece bastante, gente. A gente pode tomar um pouco mais de cuidado para avaliar se essa moda que tá pegando aqui não seria mais uma tentativa de life hack, sabe? Mas a ideia, só para fechar esse assunto do jejum de dopamina, é basicamente ir limitando a nossa exposição a essas situações que são gratificantes para diminuir essa nossa dependência ou necessidade constante de uma gratificação imediata, para que talvez a gente consiga resistir melhor a essas tentações do ambiente e isso sim nos gere uma maior produtividade, ok? Mas, mais importante de tudo é falar que até onde eu, Giulia Tessitori, que tenho sim a minha formação, a minha pesquisa em comportamento, mas até onde eu pesquisei, não vou falar que isso não tem lastro científico, porque são tantos estudos que eu não dou conta de ler todos e às vezes eu posso ter um julgamento errado sobre alguma coisa, mas até onde eu pesquisei, estudei, não é o tipo de solução comprovada cientificamente, ok? E sabe por quê? Estamos todas doidas da cabeça, que eu também acho que você tá nesse barco junto comigo. Assim, espero que não, mas sendo realista, acho que sim. Enquanto a gente vê essa moda do Vale do Silício sobre o jejum de dopamina, de um lado, ou seja, resistindo às tentações,
A gente vê do outro um termo que eu também não sei o quanto que vocês já conheceram, tiveram contato, tá? Mas que é um termo sobre... Eu não vi uma tradução boa para isso, mas que é quase como uma cyberprocrastinação, que é um conceito que tenta identificar impactos positivos dessas microprocrastinações na internet, principalmente relacionadas ao momento de trabalho. Então, por exemplo, você está trabalhando, vamos supor, né, nesse primeiro exemplo que é um trabalho presencial. E aí, nesse trabalho presencial, você está fazendo aquela apresentação, aquilo tá chato, você não tá mais com cabeça para aquilo, e aí você vai lá e vai fazer as compras e vai navegar por um site de tipo um Mercado Livre para comprar algumas coisas, dar uma olhada. E aí, por exemplo, eu assistindo ao podcast da Lela, descobri que eu preciso de um guachá, acho que é assim que chama, e aí tava lá procurando um guachá de pedra natural, que pipipipopopó. E aí eu dou aquela respirada e aí penso, ok, Julia, teve o seu momento, agora volta ao trabalho. Existem pessoas olhando bastante para esse movimento de procrastinação, mini procrastinações durante o trabalho, fazendo atividades relacionadas à vida pessoal no trabalho, falando que talvez isso não seja tão ruim assim. Talvez esteja muito mais ligado àqueles momentos de pausa e recuperação, para que você consiga voltar a retomar o foco e que isso tenha um impacto positivo e não negativo, e não tipo a procrastinação como um defeito, sabe? Porque realmente às vezes a gente está inserido em uma atividade que exige uma capacidade cognitiva muito grande, e fazer essas pequenas pausas pode ser importante para que a gente possa dar uma resetada, sabe? Mas que também esse termo, né, que em inglês se chama cyberloafing, tenta entender o quanto que é importante dentro, né, do ambiente de trabalho a gente ter uma autonomia para poder ir fazendo as nossas pausas, para poder fazendo essas pausas cognitivas e retomando. Porque no final das contas, cabe a você saber se você precisa fazer uma pausa ou não. Óbvio que pensando na psicologia do trabalho, pensando nessas questões, existem estudos e formas estabelecidas de, por exemplo, nosso regime de trabalho é de 8 horas, por exemplo, com horário de almoço de 1 hora, pausa de 15 minutos quando passa de tantos. Enfim, não sei exatamente como que funciona, tá? Mas é importante também a gente pensar quanto que a gente tem de autonomia para poder fazer essas decisões. E proporcionar esse senso de controle, sabe? De que, poxa, você tem autonomia suficiente para fazer essa decisão. Isso pode ter um impacto até que positivo na produtividade dentro do trabalho. Bom, vocês estão percebendo, né, que esse episódio ele tá um pouquinho diferente. A gente tá caminhando, pegando várias situações, termos que acabam ficando populares em algumas regiões específicas do nosso mundo, relacionando como que a gente entende a produtividade ou como que a gente tá se relacionando com tarefas, com trabalho, enfim. E vamos continuar nessa linha, porque eu, pelo menos, lendo essa matéria do The Economist, achei coisas muito interessantes na hora de entender sobre como que a produtividade ela é vista em outros lugares. E como que isso às vezes acaba nos ajudando a refletir sobre a nossa relação com a produtividade. E aí, damos um salto gigante e vamos para a China. Existe um provérbio chinês que nos indica, né, o quão importante que é para essa sociedade a valorização do tempo. E aí, na tradução, acho que livre, é mais ou menos: uma polegada de tempo é uma polegada de ouro, mas uma polegada de tempo não pode ser comprada por uma polegada de ouro. Basicamente, falando o quão importante que é o nosso tempo, né? Que ele vale ouro, mas ele não pode ser comprado por ouro. Aparentemente, existe uma comunidade, um movimento na China de adeptos a várias ferramentas de produtividade e que tem como grande guru nosso querido Elon Musk. Acho que vocês sabem quem é Elon Musk, mas para quem talvez não tenha certeza absoluta, é o dono da Tesla, SpaceX e, sei lá, várias outras coisas. Agora Twitter, né? X também. Mas o nosso Elon Musk tem alguns momentos de coach de produtividade, até porque realmente, né, a vida dele não deve ser coisa mais tranquila do mundo. E ele usa uma ferramenta de produtividade que ficou super conhecida, que é o time boxing. Eu acho que não foi uma invenção dele, tá? Posso estar falando aqui besteira. Mas é um
você criar caixas e blocos de tempo para suas atividades. E aí, se você for perspicaz o suficiente, vai perceber que tem muito, muito, muito a ver com aquilo que eu sempre falo aqui de blocos de tempo. Inclusive, é a partir dessa forma de tentativa de gestão de tempo que o método que a gente ensina dentro do Clube Rotina Perfeita, ele foi consolidado. Então, eu falo muito sobre blocos de tempo que tem uma relação grande com esse time boxing do Elon Musk. Mas a gente vê, às vezes, algumas situações que, se você tem algum tipo de senso crítico, você vai perceber que, amigo, não tá tudo bem, sabe? Então, por exemplo, nessa matéria do The Economist, eles falam que existe, por exemplo, a sugestão dada por Elon Musk de maximizar a sua produtividade e abraçar os seus filhos enquanto você manda os e-mails. Sério, tipo... Eu juro que quando eu li, eu não sabia se era uma piada ou uma realidade, mas aparentemente é a realidade. E aí você vê essas pessoas querendo trazer ferramentas e métodos de produtividade, esses life hacks, num nível que, poxa, se você tem algum tipo de senso crítico, acho que dá pra perceber que tá estranho, tá ficando meio estranho essa cultura da produtividade extrema. E para terminar esse bloco de reflexão, eu achei muito curioso que quando a gente fala sobre esse tema, talvez a gente associe muito a, por exemplo, Estados Unidos, ou até o que eu comentei aqui sobre China, como culturas que realmente valorizam muito essa questão da produtividade. Mas, pelo menos no meu imaginário, existe uma sociedade que estaria muito longe disso, que são os franceses. Pelo menos na minha cabeça sempre existiu essa ideia de que os franceses, eles valorizam muito o tempo pessoal e que não deixam extrapolar o tempo do trabalho para que acabe comendo o tempo da vida pessoal, enfim. Que, inclusive, eu acho que existe um ditado francês que fala: eles, né, sei lá, os americanos, eles vivem para trabalhar, a gente trabalha para viver. Então, invertendo essa ordem de prioridade ou essa causa e efeito, né? Mas até os franceses estão lidando com essa dificuldade de estabelecer limites desse culto à produtividade extrema. Então, também, nessa matéria do The Economist, eles trazem um outro termo em francês, que eu não vou fazer minha pronúncia aqui de francês para vocês, mas é o le blurring. Eu acho que esse blurring é tipo de blur, sabe? Em inglês, quando tá turvo, assim, não sei. Mas o conceito, acho que vem bastante disso, que é quando esse limite entre vida e trabalho, ele começa a ficar muito nebuloso, muito difícil, muito borrado. Uma coisa não tá tão bem delimitada e dividida da outra. Ou seja, esse limite super sagrado para os franceses entre vida e trabalho também está sendo um pouco apagado em alguns momentos, e que eles atribuem muito ao uso dos celulares no ambiente de trabalho. Por quê? Eles mesmos falam como que ter contato com pessoas do trabalho pelo celular faz com que você esteja praticamente presa numa coleira pelo seu chefe. Então, se você tá em casa fazendo a sua janta e aí recebe uma notificação ou percebe que você recebeu um e-mail do trabalho, aquilo cria um link entre as duas coisas que antes era muito bem dividido. E isso tem sido visto como uma quebra de limite, essa quebra de divisão que antes era muito clara entre o trabalho e a vida pessoal. E sem contar a situação que a pandemia nos proporcionou, que a palavra não seria proporcionou, né? Que a pandemia criou de home office. E que, inclusive, talvez isso seja um tema bem interessante para a gente tratar aqui no podcast. Mas esse limite ele é ainda mais enfraquecido quando a gente está trabalhando em casa. Então, talvez a gente esteja almoçando e trabalhando junto, coisa que em alguns momentos acontecia no escritório, mas me parece que em casa as coisas ficam ainda mais complicadas. Bom, esse foi um baita bloco de reflexão, mas é porque também ele veio costurando uma linha de raciocínio dessa reportagem do The Economist. E eu, pelo menos, fiquei fascinada, então quis trazer para vocês. E agora a gente vai para o nosso bloco sobre estudos, teorias, pesquisadores e pesquisadoras. A gente vai trazer uma autora
e um livro específico e 2 episódios de podcast para dar uma quebrada também, né? Não ficar só esse monte de conceitos. Mas o livro que eu queria trazer para vocês, que foi importante para eu estudar mais sobre esse tema, se chama Alone Together. É em uma tradução livre, porque eu acho que não tem. Eu li ele em inglês, eu acho que não tem em português. Mas eu vou pesquisar e aí eu deixo aqui na descrição. Porque nós esperamos mais da tecnologia e menos de outras pessoas, each other, né? Enfim, dos outros. Esse é um livro da professora do MIT também, Sherry Turkle, que é especialista nessa relação entre humanos e tecnologia, que acho que tem bastante a ver com o que a gente tinha acabado de falar no bloco anterior. Então, ela pesquisa justamente essa, por exemplo, questão de aumento de disponibilidade. Como que estar 24 horas por dia com o seu celular do seu lado, ou pelo menos as 18 horas que você tá acordado, as, sei lá, 17, 16 horas que você tá acordado, estando disponível a todo momento, como que isso é causado pela nossa relação com a tecnologia, então com o nosso celular, por exemplo, e como que isso acaba afetando muito as nossas relações interpessoais. Então, como que fortalece a relação com a tecnologia e enfraquece a relação com outras pessoas. E, de novo, né, você estar conectado a todo momento quase que dá a entender que você está disponível a todo momento. E, aos poucos, eu venho percebendo esse movimento da gente conseguir estabelecer regras muito mais rígidas em relação, por exemplo, ao WhatsApp ou até o número pessoal. Então, me parece que é um problema, estamos percebendo o problema, mas também estamos conseguindo criar novas etiquetas de trabalho. Eu acho que até existe esse termo, tá? Ela também pesquisa sobre como que essa nossa relação intermediada por um dispositivo eletrônico, então, por exemplo, ao invés de ter reunião presencial, ter reuniões por Zoom, pode enfraquecer laços de empatia, pode enfraquecer essa capacidade de resolver problemas em equipe, justamente porque você tá lidando com a imagem de uma pessoa e não a pessoa física, né? Eu senti bastante isso. Não vou, acho que esse episódio tá ficando longo, tô ficando com medo. A Lui, nossa editora, terá trabalho esta semana. Mas eu lembro que no começo da pandemia, a gente percebeu dentro da minha faculdade um movimento de agressividade. As pessoas começaram a ficar mais agressivas, porque não estavam cara a cara com os professores, por exemplo, né? Estavam lá mandando mensagem, enfim. E até essas várias questões de hating no Instagram. Vocês conseguem, acho que, fazer a relação. Bom, e para finalizar esse bloco, deixar ele um pouquinho mais curto, porque tivemos, sim, muitas reflexões um pouco mais teóricas no primeiro bloco. 2 podcasts que são importantes, que eu quero recomendar. 2, na verdade, episódios do mesmo podcast, que é o Anything Goes, da Emma Chamberlain. Produtividade prática, uma conversa com o Tim Ferriss. Por que esse episódio é importante? Justamente o Tim Ferriss, ele é um desses gurus de produtividade. Então, sim, pra gente criar senso crítico e ter contato, que tá tudo bem ter contato com esses livros, mas desde que exista esse senso crítico. E o episódio A Era da Indulgência, com a doutora Anna Lembke, que é a professora do MIT também, que eu comentei, que publicou o Nação Dopamina. Então, se estamos falando tanto dessa tal de dopamina, acho que vale o tempo dedicado a entender melhor sobre esses processos, e ela dá uma aula maravilhosa nessa conversa com a Emma. E com isso, vamos para o momento de história pessoal. E dessa vez, eu tô sentindo que eu tô criando cada vez mais intimidade com vocês. Então eu vou trazer aqui um momento que eu faço, acho que é um momento de autocrítica, tá? Bom, falamos sobre essa produtividade. E eu comentei com vocês sobre esse conceito do entretenimento da produtividade. E que se trata basicamente de consumir conteúdos de entretenimento quase que com o pezinho na produtividade. Então, você quase que consome sem culpa de estar fazendo algo que não é produtivo. Falamos sobre essa questão, né? Essa ilusão que pode gerar. E se você é fã de conteúdos sobre produtividade, inclusive, acho que nós somos, eu e vocês que estão me assistindo aqui, porque no final das contas, este é um episódio que fala sobre produtividade, você pode se perceber nessa situação. Mas para contar essa história do entretenimento da produtividade, vou convocar eles, os Studygrams. Você sabe do que eu estou falando? Enfim,
pelo menos, de novo, a minha bolha super sabe o que são os Studygrams. Eu não sabia até o final da faculdade. Até que, durante a pandemia, eu comecei a conversar com os meus amigos no Instagram sobre ferramentas de produtividade e fui percebendo que eu gostava muito de falar sobre isso. E aí fui descobrindo outros perfis que falavam sobre isso dentro do meu tema, que eram estudos. E quando eu descobri os Studygrams, que são basicamente os perfis de estudos dentro do Instagram, eu fiquei apaixonada. E são conteúdos que valorizam muito uma aesthetics, uma estética, assim, então um conteúdo visualmente apelativo e que mostram e compartilham momentos de produtividade nos estudos. Então, sabe, você montar aquele seu cantinho de estudos com os marca-textos, é sobre isso que a gente tá falando. E quando eu comecei a ter contato, eu sempre gostei de uma coisa visualmente agradável, eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, eu quero um desse pra mim. Eu quero ter o meu workspace, aesthetic workspace, Studygram, pareceu pra mim que era, nasci pra isso. Inclusive, eu acho que muito do meu crescimento no Instagram veio desse momento, tá? E o que eu precisava pra isso? Eu precisava de uma mesa arrumada, check. Precisava dos meus marca-textos em tons pastéis, check. Precisava do meu Notion perfeito, check. Eu preenchia todas as categorias necessárias. Eu era uma exemplar Studygrammer. E juro, não tinha ideia do quanto que era cativante, do quanto que era prazeroso incorporar e romantizar e dar esse pozinho aesthetic nesse meu momento de estudos. E eu comecei a ser muito mais produtiva. Já falamos sobre essa relação em episódios passados, no episódio sobre planners. E eu comecei a estudar mais, comecei a ter uma conta crescendo muito dentro do meu Instagram. Foi tipo de 3 mil seguidores, que eram os meus amigos, para 40 mil seguidores em um mês. Muito por conta desse meu Aesthetics Study Inspo Studygram. E assim, tá tudo bem, mas onde que está a autocrítica? O quanto que eu não tô gerando entretenimento de produtividade ao invés de realmente buscar essa organização, essa produtividade? Eu tenho muita responsabilidade no conteúdo que eu produzo. Então, assim, minha consciência nisso está tranquila. Mas, quando eu me deparei com esse termo de entretenimento da produtividade, foi tipo um pá, alerta vermelho. E me fez refletir muito, pensar. Ainda estou digerindo um pouco essa informação. Podemos conversar mais sobre isso lá no Instagram. Sobre esse tipo de conteúdo que te dá a sensação de que você está sendo produtiva, porque afinal você está salvando 3 dicas para ser mais produtiva, mas que talvez seja mais uma distração para você. Pesado, né? Pelo menos pra mim é pesado pensar nisso, porque, querendo ou não, é totalmente a minha história. E eu tô aqui cruamente pra vocês, porque acho que é importante a gente ter essa conversa. E assim, vamos para o nosso bloco, 3 exercícios para sairmos deste buraco. Júlia, agora você falou que estou yak shaving, estou leburing, estou vivendo um Studygrammers. O que eu faço, minha filha? Vamos sair dessa juntas. E, para isso, tenho aqui 4 exercícios práticos para vocês. Primeiro exercício. Falei do jejum de dopamina e que não tem evidência científica? Falei. Mas acho que a gente pode fazer alguns testes e tentar entender o quanto que isso às vezes pode sim ajudar a gente de alguma forma. E também existe um episódio da Emma sobre o detox dela de dopamina. Eu ainda não ouvi, mas eu vou ouvir essa semana. Mas o nosso objetivo com esse exercício é reduzir essa dependência de gratificação instantânea, principalmente mediada pela tecnologia. Então, a gente vai tentar escolher um dia desta semana para desligar todas as notificações do nosso celular. Óbvio, existem questões de trabalho e aí você vê o que é possível e o que não é. Eu, por exemplo, tenho usado o WhatsApp só no computador e muito em momentos de trabalho. Inclusive, é por isso que eu tô com um grande problema com o meu WhatsApp pessoal. Eu preciso dividir as coisas. Você vai, nesse dia escolhido, evitar o uso de mídias sociais, então Instagram, TikTok, às vezes algum jogo que você joga também, e avaliar como que você está se sentindo naquele dia.
se você está se sentindo menos ansiosa, talvez mais focada. E se isso for um ponto positivo, você pode adotar esse dia da semana de forma regular. Nosso exercício número 2, o combate ao yak shaving. O objetivo é identificar os momentos que a gente está desencadeando tarefas que estão cada vez mais distantes do nosso objetivo. Então, quando você se deparar com uma nova tarefa, for fazer uma nova tarefa e perceber que você está indo para níveis de abstração ou relação um pouco duvidosa com a tarefa e o objetivo principal, você vai parar e você vai analisar o que você está fazendo, a sua ação naquele momento, para identificar. Isso está diretamente relacionado a uma condição para fazer tal tarefa, para o meu objetivo principal? Ou é uma distração? Ou eu estou criando aqui camadas de planejamento, às vezes, que estão quase que procrastinando a minha tarefa principal? Se for uma distração, para e pensa se você realmente precisa realizar naquele momento ou se é mais uma firula, sabe? E aí você pode ou fazer aquilo em outro momento, ou simplesmente eliminar da sua lista de tarefas. Exercício número 3. Sou fã do Pomodoro. Então, tentar o Pomodoro. O nosso objetivo é dar picos de produtividade. Você vai escolher uma tarefa para trabalhar. Você vai usar alguma ferramenta de Pomodoro e focar por 25 minutos e fazer uma pausa de 5 minutos. Você pode depois desenvolver uma autonomia e, por exemplo, eu já tive Pomodoro de trabalhar 40 minutos, descansar 10 minutos. Para mim, super funcionava. Você vai repetir esse processo. Então, numa sprint de trabalho, por exemplo, num bloco de trabalho, você vai fazer 3 ou 4 pomodoros e aí você vai identificar o quanto que isso foi positivo para o seu desempenho, para a sua produtividade. E para terminar, um exercício para você identificar essa questão do entretenimento da produtividade. Para refletir se esse seu consumo diário está sendo alavancado por uma falsa ideia, uma ilusão de que você está sendo produtivo. A ideia é que sempre que você se perceber numa situação de preciso salvar isso para fazer depois, a minha sugestão, não. Você vai pegar essa dica, esse life hack, essas 3 lições e você vai aplicar diretamente. Então, por exemplo, aqui assisti esse episódio da Julia e ela deu aqui os 4 exercícios e o exercício 2 parece interessante. Eu não vou salvar esse podcast para depois. Enfim, não vou fazer isso. Não vou salvar o Reels dela para depois. Eu posso até salvar por conta do engajamento da Julia, mas o importante é você partir para ação logo em seguida, para que talvez você comece a diminuir essa atividade quase que automática de ficar salvando coisas e achando que você está sendo produtiva. E é quase que eu chamo dessa regra de aplicação. Então, tudo que você quiser salvar, você vai ter que aplicar para entender se aquilo realmente faz sentido ou não, para você dedicar o seu tempo para aquilo ou salvar e não ficar criando esse banco de lixo digital. Bom, ufa! Esse episódio foi longo, né? Para resumir esse episódio em 3 frases, aqui vão as 3 frases. Frase número 1. O conceito de produtividade foi solidificado com a Revolução Industrial e a busca por eficiência e otimização de cada momento moldou nossas vidas e práticas de trabalho modernas. 2. Vivemos em uma cultura de produtividade extrema, alimentada pelas redes sociais, gurus de autoajuda que muitas vezes nos levam a uma obsessão improdutiva por dicas de produtividade que servem mais como entretenimento do que como ferramentas eficazes. E 3. Existem diferentes percepções sobre produtividade para cada local do mundo e elas refletem a forma como aquela sociedade lida no momento com a relação entre trabalho e vida pessoal. Este foi mais um episódio do podcast Em Busca da Rotina Perfeita. Muito, muito, muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui, ter ficado até o final, ouvido eu falar muita coisa sobre produtividade. Bom dia para você, bom trabalho, boa faxina, enfim, o que você estiver fazendo. Se você quiser me acompanhar e conhecer a minha rotina para fora do podcast, @jutestori no Instagram. Se você quiser conhecer o meu projeto, Clube Rotina Perfeita, @Clube Rotina Perfeita. Esse projeto ele foi criado justamente nesse movimento de desenvolver um ambiente em que a gente
pensa de forma super responsável na nossa rotina, no nosso bem-estar, na nossa produtividade e cria uma rede de apoio, cria mecanismos de comprometimento, que minhas alunas sabem do que eu tô falando, que realmente trazem resultados que são de longo prazo, porque a gente sabe que os bons resultados, eles são aqueles que são de longo prazo e não life hacks, enfim. Muito obrigada por assistir até o final e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!